Livro de 1 Reis, capítulo 22. O tema da mensagem de hoje é a voz dos que não se calam. Vou falar sobre a vida de um homem que enfrentou mais do que 400 pessoas. Livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 1 em diante. Diz assim: Três anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. E aconteceu que ao terceiro ano, Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel e disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis que é nossa Remote de Gileade? Contudo, estamos calados e não a tiramos da mão do rei da Síria. E perguntou então a Josafá: Queres vir comigo a pelejar contra Remote de Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: Serei eu como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos serão como os teus cavalos. Verso 5 diz: E disse ainda Josafá ao rei de Israel: Eu te rogo que consultes hoje a palavra do Senhor. Então o rei da Síria ajuntou os profetas, quase 400 homens, aos quais disse: Irei à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. E disse Josafá: Há ainda aqui algum profeta do Senhor, pelo qual consultaremos? E o rei de Israel então respondeu a Josafá: Há ainda um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu o aborreço, porque nunca me profetizou o bem, mas somente o mal. E Josafá disse: Não fale assim, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e lhe disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E Josafá, rei de Judá, e o rei da Síria estavam assentados cada um em seu trono, vestido com suas roupas reais, no lugar junto à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenanã, que tinha feito uns chifres de ferro, disse assim: Diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até consumir a todos. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e hás de prosperar, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhes, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma mesma voz anunciam ao rei as coisas de bem. Seja agora, pois, a tua palavra conforme a palavra de algum deles, e anuncia o bem. E Micaías então respondeu: Vive o Senhor, que o que o Senhor me falar, isso eu direi. E veio ele, pois ao rei, e ao rei lhe disse: Micaías. E o rei lhe disse: Micaías, iremos pelejar contra Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? E ele respondeu: Sobe, e serás próspero, pelo que o Senhor a entregará nas mãos do rei. E lhes disse o rei: Quantas vezes tenho que lhe conjurar que não me digas a não ser a verdade no nome do Senhor? Então ele disse: Eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Estes não têm Senhor. Volte-se cada um à sua casa em paz. E o rei de Israel então disse a Josafá: Havia eu te dito isto? Que nunca boa coisa profetizará ele a meu respeito, a não ser somente o que é mal? Então disse ele, Micaías: Ouça, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, e todo o exército dos céus estava junto com ele.
a sua mão direita e a sua mão esquerda. E o Senhor disse: quem induzirá Acabe para que suba e venha a cair em Ramote de Gileade? E um dizia de uma maneira e o outro dizia de outra. E saiu então um espírito e ficou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse a ele: com que? E ele disse: eu sairei e serei na boca de todos os seus profetas um espírito de mentira. E ele lhe disse: tu o enganarás e também obterás o intento. Vai e faze assim. 23. E agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor decretou o mal a teu respeito. Achegando-se então Zedequias, filho de Kenana, feriu Micaías no queixo, dizendo: por onde se foi de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E Micaías respondeu: eis que tu o verás naquele dia, quando irás entrar na câmara, de câmara em câmara, para te esconderes. Então o rei de Israel disse: tomai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e dirás: assim tem dito o rei: jogai este homem no cárcere, e o mantereis com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. E Micaías disse: se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Em seguida disse: ouve todos os povos. Só até aqui. Para entendermos um pouquinho o que estava acontecendo aqui, essa situação, esse climão, né? Esse clima tenso que estava acontecendo ali entre Micaías com o rei e tudo mais. Bom, para entendermos aqui, essa terra, Ramote de Gileade, era uma terra já de Israel, porém, né, acho que, eu não vou lembrar o capítulo de Reis, que vai ter um momento ali onde passa-se uma terra, né? Então eles falam para poder devolver, entregar a terra para alguém: ó, agora vamos recuperar a terra que é nossa. Essa terra nunca foi recuperada. Então eles vão atrás para recuperar essa terra. Então falam assim: essa terra é nossa, né? E eles estão lá morando e precisam lá conquistar. Vamos lá, vamos descer a guerra e vamos pegar os caras, né? Mas o rei de Judá fica um pouco preocupado e fala: vamos consultar os profetas? Aí ele vai consultar os profetas. Chama quem? 400 profetas. E o engraçado que o rei de Judá olha os 400 profetas falando a mesma coisa e fala assim: não tem mais ninguém aqui que fale pelo nome do Senhor? Ah, tem mais um, Micaías, mas eu não gosto dele. Chama o cara, não fala assim: não, rei, não fala mal do cara. Vamos ouvir o que Deus tem para falar através da vida dele. E assim fez. E assim o pessoal chamou a Micaías. Outra coisa para a gente poder entender direito esse texto: Micaías aqui não é Micaías do livro de Micaías, onde escreve lá, não é esse Micaías, tá? Esse aqui é um outro Micaías, vivendo num outro tempo, num outro período. E este Micaías vem para profetizar ao rei. E quando ele vem para profetizar ao rei, né, o guarda já fala: ó, seguinte, todos os profetas estão profetizando bem, então você faça o mesmo. Porque se você fizer o contrário aqui, o bicho vai pegar para você. Ele fala: o que o Senhor fala para mim, eu vou fazer, fica tranquilo. Aí ele chegou lá, Micaías fala. Micaías chega a ser sarcástico quando ele fala. Às vezes, apenas lendo o texto, a gente não compreende. Mas Micaías foi sarcástico aqui com o rei. Tanto que o rei falou assim: porventura, né? Até quando tu me conjuras? Eu tenho que, né, pedir para que você fale a verdade diante do Senhor? Então, diante do Senhor é outra conversa. Eu vi Israel toda espalhada. Aí o rei de Israel fala: tá vendo aí, ó, já falei. Olha o que o cara tá fazendo. Nunca profetiza coisa boa, só profetiza porcaria a meu respeito. Então Micaías é levado, afrontado diante dos 400 profetas. Ele ainda se levanta com ousadia e fala que um espírito mentiroso entrou na boca dos profetas, a qual um desses profetas, bem provavelmente sendo um deles um líder ali entre os profetas, desceu, foi até ele, um dos respeitados,
e deu no meio do queixo. Feriu o queixo de Micaías. Se foi um soco, a cotovelada, a cabeçada, um tapa, a gente não sabe. Mas feriu o queixo de Micaías. Em algumas traduções fala que esbofeteou, né? Mas nós não temos algo tão claro. Só diz que feriu o queixo de Micaías. Então Micaías foi afrontado, apanhou, e de uma forma que este profeta passou na frente dos reis para esbofetear Micaías. E Micaías, sem temer, continuou falando. Até que colocaram ele na prisão. Ele falou assim: olha, rei, se o senhor voltar em paz, mantém ele preso aí até eu voltar em paz na batalha. Se o senhor voltar em paz, não falou o senhor por mim. Olha que responsabilidade. Enfrentando mais do que 400, porque além dos profetas, tinha o exército dos reis. 2 reis. Então o rei de Israel, Acabe, se une ao rei de Judá, que é Josafá, para ir à guerra de Ramote e Gileade. 400 profetizam coisas boas. Vai, Deus é contigo, vai dar certo, teu carro vai chegar, você vai prosperar. Não é assim, João? Que falam? Vão dizer: venha, tu vai mudar de emprego, tu vai trabalhar para um cara bom, tu não vai trabalhar para esse miserável, não. Essas coisas sem nexo, sem sentido, não é Deus falando. É espírito de engano. Sabe? Enfim. Mas, entre toda essa bagaceira solta, toda essa bagunça, havia um profeta de verdade, que buscava Deus em essência, e não queria se amoldar aos padrões dos que estavam lá. Micaías, filho de Ira. Esse profeta Micaías dizia a verdade que ninguém queria ouvir. Aprenda uma coisa: a verdade dói, mas cura. Você pode às vezes falar uma verdade e levar uma muquetada no queixo, mas tenha certeza, se Deus mandou falar, fica tranquilo, algo vai acontecer. A voz de Deus nem sempre ecoa no coro da boca do povo. Sabe aquela frase? A palavra do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Muitas das vezes ela vem no silêncio de uma pessoa só. No único silêncio de uma única pessoa vem a resposta de Deus. Que muitas das vezes no grito de tantas e tantas pessoas famosas não vem. Primeiro tópico que eu quero abordar com vocês aqui é: a verdade de Deus pode estar na boca apenas de um. Veja, Micaías ia falar com o rei, tinha 400. Ele não ficou naquela, vou esperar a confirmação. Um homem de Deus veio e falou. Mas foi um homem de Deus. Engraçado. Então peraí, pastor, então quer dizer que se o homem de Deus vem e profetiza, eu tenho que simplesmente acatar? Não. A palavra do Senhor também nos ensina que a profecia pode ser julgada, o profeta não. Então essa ideia de que, falso profeta, cuidado com isso. Falso profeta, estou apontando lá para a questão do anticristo. Vamos devagar. Uma profecia errada é uma coisa. Uma pessoa às vezes se emocionou, foi lá e falou demais, falou que não deveria ter falado. Não foi Deus que mandou falar. Ou talvez até mesmo um espírito mentiroso para julgamento. Entenda o que aconteceu aqui. Esse espírito maligno que saiu das cortes celestiais e foi até a presença do rei, dos profetas, para enganar os profetas. Vamos entender o que aconteceu aqui. Exatamente como acontece lá no livro de Jó. Quando Deus está lá, fala com Satanás, vistes meu servo Jó,
servo íntegro, fiel, temente a mim. O que o diabo fala? Também o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu ir lá e fazer um arregaço lá para você ver o que acontece. Então Deus permite, ele vai lá e faz. Então o que acontece ali? Foi um julgamento, foi um tribunal. A mesma coisa está acontecendo aqui. Olha, o rei Acabe aqui está sem chance, ele precisa dar fim nele. Como é que a gente vai fazer? Quem vai convencê-lo de ir para Ramote de Gileade? Aí veio o espírito maligno, ó. Eu? Chamou? Estou aqui para isso. É o teu rei? Eu vou. Interesse do diabo? Destruir o que era de Deus. Israel. Sejam bem-vindos. Destruir o projeto de Deus. A intenção do Senhor naquele momento, corrigir Israel e trazer juízo sobre Acabe. Então Deus permitiu que esse espírito maligno fosse. Entenda bem aqui, tá? Não é Deus que foi lá mentir, e nem foi um espírito de Deus que foi lá mentir. Foi um espírito maligno. Estamos falando de quem? Das trevas. Amém? Todos entenderam isso, né? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá. Micaías estava sozinho contra 400 profetas. Sabe aquele ditado? Tu é profeta, eu também sou. Mas se Deus falou contigo, Deus falou comigo, e aí, como é que fica a situação? O Deus é um Deus de confusão, um Deus de mentira? Não. Então alguém está torto e Deus quer cair um juízo sobre sua vida. Vamos se posicionar. Alguma coisa de errado não está certo. Não é não? A pressão sobre os ombros de Micaías era enorme. Imagina a pressão. Tu tem que chegar e declarar uma palavra para o cara, onde 400 falaram o contrário. Vai dar certo, vai funcionar, você vai prosperar, você vai vencer. E você chega e fala assim, tu não vai não. Sabe? Você vai vencer e fala, não, ele não vai não. Não é fácil. A pressão era enorme para que ele se alinhasse com todos os outros profetas. E quantas das vezes as pessoas tentam fazer você se alinhar à vontade deles? Tenta fazer você se alinhar. Não, porque tem que ser assim. Se você não for para o culto de terno e gravata, você não é crente. Porque se você não ficar com o cabelo grande, comprido e fizer um coque, tu não é do ciclo de oração. Sabe? Hoje até a gente vim mais cedo aqui na igreja e viemos limpar. Aí eu vim de bermuda, aí virei para minha esposa e falei assim, vixe, eu vim de bermuda. Meu pastor vai me pôr de banco. Sabe? Tolice. Às vezes a gente quer se amoldar a uns padrões que não existem. Não existe. Porque não cabe, né, o pastor, né, subir no altar de boné. Concordo, 100%. Concordo. Mas e se Deus mandar? Tem um religioso aí, eu quero quebrar as pernas desse religioso hoje. Sobe de boné. Agora. Eu vou e subo. Vai todo mundo estranhar? Vai estranhar. Mas alguma coisa Deus vai fazer. Então muitas das vezes as pessoas querem nos moldar. Não, porque para você, eu vou falar, para você ser pastor, tem que passar pelo conselho, tem que passar pelo conselho de presbíteros, o conselho de pastores, e aí o pastor, presidente, superintendente, né, semideus na terra vai te aprovar. Depois escolher o seu cartão de dizimistas. Onde está escrito isso aqui? Que é assim que faz. Se me mostrar onde é que está escrito aqui, que faz desse jeito, eu calo minha boca. Não tem? Não tem. Jesus teve os 12 apóstolos, não teve? Deitou o óleo sobre a cabeça dos apóstolos? Para falar, agora vocês são apóstolos? Não. Receberam presentes e presentes para dizer, tá vendo, as pessoas estão reconhecendo que eu sou um apóstolo. Não teve. Pura invenção humana. É ficção. Às vezes nós ficamos tão presos nessa questão eclesiástica, sabe, da igreja. Porque eu sou pastor, então eu não posso passar um pano de chão na igreja.
lascou. Vou pro inferno lá não, se for desse jeito. Não, porque você está menosprezando o seu chamado. Que chamado, varão? Servir? O chamado de qualquer cargo eclesiástico na igreja é servir, ser servo. Servo de quem? Do meu próximo. Servo do meu irmão. Jesus despiu-se de toda a sua glória, de todo o resplendor, para descer na terra, padecer, sofrer e ainda lavar os pés dos seus alunos. E para um judeu lavar os pés era um ato de humildade. Jesus fez isso. Tanto quando ele se posiciona para fazer, os discípulos ficam mesmo, como assim, mestre? Sou eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus fala assim, não, faça o que eu digo. Senta, porque eu preciso servir vocês. Quando nós cantamos aqui, amar como você me ama, é lindo. E como que eu amo ao Senhor? Amando o meu próximo. Então como você ama o teu próximo? É assim que o céu está medindo o seu amor com Deus. Não importa as suas palavras, as palavras são belas, mas não tem verdade nem atitude, não vale de nada. Se eu amo o meu próximo, então eu amo a Deus, porque também está escrito aqui: como pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Ou como podes dizer que amas a Deus se odeia o teu irmão? Como podemos? E é muito fácil amar quem a gente não conhece. Isso é mamão com açúcar. Se entrar um alcoolizado aqui hoje, a gente vai abraçar, beijar, vai cuidar. Vai ou não vai? Eu acho que vai. Mas, se nós fôssemos da família do usuário de drogas, do alcoólatra, qualquer coisa do tipo, ia ser mais difícil. Porque existe uma história. Aflição, dor, revolta. Já tentando, a pessoa não quer nada com nada, vamos desistir dessa pessoa? E aí? Será que Jesus desistiu de você quando você disse não para ele lá atrás? Eu nunca disse não para Jesus. Tem certeza? Quantas das vezes nós trocamos Jesus por qualquer coisa, por qualquer momento? Às vezes você vai lá para a cama, vai dormir, aí você fala assim, tinha que orar, né? Mas se você fala, tinha que orar, já é o Espírito Santo te convidando. E o que você faz? Eu estou muito cansado, eu vou dormir. Mas se é um emprego, se é um Pix para cair na conta, todo mundo fica acordado. Se é uma questão mais importante, porque se algo é mais importante do que a presença do Senhor para você, reveja seus conceitos, alguma coisa não está certa. Veja que Micaías não se amoldou ao mundo. A igreja da época quis modelar Micaías. Micaías, você tem que profetizar coisa boa. Micaías, você tem que pregar assim. E Micaías fala, olá, yeah, Shazam. E não é assim que as coisas tocam. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil. E tem um caminho mais fácil. Para Micaías era muito mais fácil, João, fazer o que naquele momento? Eu vou entrar no meio da multidão aqui, você todo mundo, e o pau que tore por lá. Mas ele vai morrer. Eu sei, ele vai. Mas eu estou aqui com os profetas. Quando o pau torar, vai todo mundo correr, eu corro também. Tá tudo certo. Estava mais fácil. Ele não ia levar um soco na boca, não ia ser preso, não ia ser xingado. E eu tenho certeza que ele não foi bonitinho, quietinho, de lá até onde ele tinha que ter chegado. Foi apanhando, foi levando as cutucadas, se não levando as cuspidas, com fome, até que descobriu que o rei morreu. Hoje, você pode ser cercado de vozes dizendo tudo aquilo que te agrada. É gostoso ouvir aquilo que te agrada, não é verdade? É bom? Não, poxa, é bom. Nós gostamos disso. Mas a única voz que vai te salvar é a voz que vai te confrontar.
Às vezes eu converso com a minha esposa e falo assim: meu, que vontade de fazer assim. Ela: tu não vai fazer? Eu falei: eu sei, não vou não. Porque tem coisas que não cabe hoje fazer. Às vezes pega o João ali, tá lá tentando fazer a prova lá, né, João? Uma luta, uma prova, uma peleja, aleluia. Mas e aí? Ah não, João, tá tudo bem, na próxima você passa. Tá não, varão, vamos prestar atenção, vamos despertar. Toma um energético aí, ou toma um chá de camomila se estiver muito estressado, mas passa esse negócio. Desiste não, vai pra cima. Derruba essa muralha aí. Não desista. Entenda uma coisa, quem aqui quer ouvir Deus falar? Levanta a mão. Amém. Quem quer ouvir Deus falar? Amém. Amém? Quer não, Gui? Ah, amém. Não levantar a mão, varão. Fale, levanta a mão, tio. Terra. Presta atenção, se você quer ouvir Deus falar, entenda uma coisa: Deus nunca, mas nunca vai falar para agradar os seus ouvidos. A primeira coisa que você tem que entender: Deus nunca vai falar para agradar os teus ouvidos, mas Ele sempre vai falar para alinhar o seu coração. Um dia eu estava no monte orando, aleluia, eu e mais um terra lá, e aquele era terra mesmo. Aí estava lá orando, e glória a Deus, aleluia. Eu comecei a falar com o Senhor, eu sentei falando em língua estranha ali com o Senhor, e aí o Senhor começou a me revelar algumas coisas. Eu falei: aleluia, Jesus, aleluia. E aí esse cara levantou. Ele não sabia o que Deus estava me revelando. Levantou e começou a orar. Orar. E a oração dele era tudo a ver com o que Deus estava me mostrando. Eu falei: oxi, como é que pode, Deus? Como é que pode, né? É o mesmo Espírito mesmo. O cabra está todo torto, mas está aqui te buscando e o Senhor está ministrando a mesma coisa. Na hora o Espírito Santo chegou em mim e falou assim: tu conhece o coração de homem? Eu falei: conheço não, Senhor. Então fica na sua e não fala do que você não conhece. Eita. Se é um crente mimizeiro, o Espírito falou assim comigo, estou chateadinho. É por isso que muitos crentes hoje, Deus não fala. Porque se Deus vai falar, morre, mata. Então Deus não fala. Aí eles falam: Deus, fala comigo, fala comigo. Deus está calado, porque se ele falar, ele vai matar você, porque tu não aguenta. Ainda é um bebê, não é um crente maduro, não tem maturidade para entender algumas coisas. Ainda tem que ser tratado ali, ó, com leitinho. Tem que amadurecer primeiro para entender as coisas. Deus te chamou para ser 1 contra 400. Deus te chamou para ser único. Se Deus quisesse alguém igual, estava aí, ó, todo mundo dentro do mundo, mas Deus fez mais um. É que naquele papo: para que abrir outra igreja? Vou falar, Jesus, eu não fico calado não guardo mais minha língua, já guardei demais, chega. Para que abrir mais uma igreja? Porque Deus mandou. Mas por que não se junta em outra grande? Se Deus quisesse, Deus tinha feito aquela grande crescer mais ainda, expandir tudo e não ter nenhuma outra igreja, só essa grande. Deus quis fazer diferente. Deus sempre quis fazer diferente. Quantos de nós teremos coragem de ser uma voz só? Uma voz forte, vibrante, que ecoe os outros cantos. Quantos estão dispostos a se levantar e falar: Deus me manda que eu vou. Eu vou contra esses 400 profetas. Eu vou contra os que só pregam prosperidade. Eu vou contra os que só pregam bênção. Eu vou contra aqueles que falam: venha no melhor culto que tem. Quem disse? Às vezes o melhor culto é quando você está sozinho, você e Deus, e você presta um culto de adoração a Ele. Você ora, jejua, lê a palavra no escondido, do que numa igreja grande com luzes, palanque, palco, onde você se exibe e fala que é o melhor.
É mais fácil se esconder na multidão do que ficar sozinho, porque sozinho você é o alvo. No meio de todo mundo, você é todo mundo, está tudo numa boa. O reino de Deus é formado por aqueles que não se intimidam com a maioria. Deus não te chamou para ser intimidado, Deus te chamou para confrontar. Jesus disse em Mateus 7,14: estreita é a porta e apertado o caminho. Deus não disse que vai ser fácil. Vamos lá, por isso que eu sou totalmente contra esse negócio. Vamos lá, se junta essa aqui que está grande, já tem recurso, já tem tudo. Senta aqui e faz. Eu até recebi a proposta e eu falei, amém, vou orar, a proposta é boa. Deus falou, não. Mas Deus, por quê? Porque ao invés de você ganhar dinheiro aqui, eu quero que você invista dinheiro ali. Por quê? Porque eu quero te mostrar algo grande, que começa pequeno. E a palavra do Senhor diz: não menosprezeis os pequenos inícios. E Deus vai fazer muita coisa. Já está fazendo. Quem está caminhando está vendo o que Deus está fazendo. Jesus não te chamou para ser intimidado por ninguém. Se o caminho é largo e todo mundo está indo nesse caminho largo, desconfie. Deus costuma trabalhar sempre na contramão. Veja o que aconteceu no templo. Quando Jesus chega, estava lá, perto da Páscoa, todo mundo indo para sacrificar. Tendas e tendas girando dinheiro e recurso tanto para o templo quanto para Roma. Jesus faz o quê? Jerusalém, Jerusalém. Chega, rebenta com tudo, vira tudo. Não é isso. E não entrega mais nada aqui. Não oferte mais nada aqui. Não tragam mais sacrifícios nesse templo. Jesus disse isso. Depois de virar tudo. Ele foi na contramão de tudo e de todos. Por isso foi apedrejado. Várias e várias vezes. Seja diferente, que Deus espera que você seja. Não seja igual a todo mundo. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou me esconder aqui, porque aqui ninguém vai me ver e eu vou ficar tranquilo, escondido, não vou ser alvo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ir para frente, para avançar e ser alvo. Não se trata de ser diferente para aparecer, mas para obedecer. Tem aqueles que querem ser diferente para aparecer, né? Vou me amostrar, vou ser um amostradinho, não é assim? Vou lá, porque eu gosto de ter assim. Vou me amostrar, pinto um cabelo diferente, faz alguma coisa louca. Tem igreja, gente, eu vi um vídeo desse filme besta. O altar da igreja descia assim, ó, ele levantava. Ele levantava o altar assim, ó, via o altar abaixando assim, aí apareciam os ministros de louvor cantando, pastor. Eu falei, que coisa ridícula. Onde o evangelho se perdeu. O diferente de Deus é o obediente. Crente obediente é diferente. Não tem como. Mesmo que isso custe a aprovação humana. Quando eu fui sair do ministério que estava há 11 anos, eu escutei: tudo bem, você quer sair? Está em paz. Mas saiba que você sai daqui sem ser pastor. Beleza? Eu falei: tudo bem, não estou buscando isso. Estou buscando obedecer a Deus. Deus falou que agora é o tempo. Estou obedecendo e estou seguindo. Acabou. Dei meu pé para trás e fui embora. O que aconteceu depois, quem está com a gente sabe. Quem não está, vem perguntar depois que eu falo. A coragem de Micaías não estava na sua força, mas na sua convicção de quem é Deus para ele. E de quem ele é em Deus. Quando você tem caráter e sabe quem você é em Deus, nada te para. Não importa os afrontosos, quem vai te afrontar, deixar de afrontar. Você sabe quem você é em Deus e o que Deus quer com você. Tu vai, tu fala e acabou. Gostou, não gostou, paciência. Deixa preso lá até eu voltar em paz. Se você voltar em paz, então Deus não falou comigo. Simples assim.
A aprovação do céu vale muito mais do que aplausos aqui nessa terra. Não busque aplausos, busque a aprovação do céu. Nós temos diversos exemplos dos que foram na contramão do mundo. Vamos falar de Noé? Estamos na igreja Arca. Vamos falar de Noé. 120 anos pregando, construindo uma arca para algo que nunca aconteceu na história. Nunca houve isso. Dilúvio, cobrir a terra inteira de água. Você está maluco? Olha o tamanho do Monte Everest ali, ó. Você está chapando? Noé. Estou parafraseando, tá? Pelo amor de Deus. Então pensa. Noé, 120 anos ali, pregando, e nunca ninguém viu essa chuva toda que Noé estava falando. Zombavam de Noé, até o dia que Deus fechou a porta da arca. Aí eles tiveram que ver. O que Noé tinha? Convicção. Deus falou comigo. Mas se vocês não entrar, eu sinto muito. E eu falo aqui, estamos no começo de tudo. A porta da arca está aberta. Se não entrar depois, eu sinto muito. Mas enquanto o Senhor nos permitir, a porta ficará aberta. Veja Davi, um outro exemplo de que foi na contramão de todo mundo. Golias afrontando todo o exército de Israel. O rei de Israel afrontando também. Todos os filisteus ali afrontando. O que o exército todo fez? Correu de Golias. O que o próprio rei de Israel fez? Correu de Golias. O que Davi fez quando chegou? Presta atenção nisso aqui. Todos guerreiros fortes, que treinam todos os dias manuseio de espadas e escudos, falaram: eu não vou para isso daí. Vem Davi, franzino, magrinho, raquítico, cuidador de ovelhas. Seu treino, harpa. Especialista em harpa, cuidar de ovelha. Mas o que ele tem? Fé. Em quem? Em Deus. Ele chega no lugar, ele olha Golias, todo mundo amedrontado, e fala: peraí, Deus me ungiu rei de Israel. Davi já tinha sido ungido por Samuel. Ele me ungiu rei, então eu também sou rei. Eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu fui ungido, o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Então eu vou na força do Senhor, eu vou vencer. Ele sabia quem ele era. Davi não foi porque simplesmente ele era Davi, não. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que ele tinha que ser rei em Israel. Aí ele viu aquele problemão, uma situação para ele vencer. O que ele fez? Foi na contramão. O que eles falavam? Tá louco, Davi não vai morrer. Eu tenho certeza que quando Davi desceu, tinha gente que viu a cara e falou: não quero nem ver. Nossa, vai dar ruim para nós. Esse cara vai nos representar, a gente lascou. Passaram um dia sendo afrontados e ninguém se levantou. Davi chegou e falou: eu vou, é agora, bora. E aí, pega espada, pega escudo, não aguento, não consigo, não sei nada disso, vai sair. O que eu vou fazer? Umas pedras, dá umas predas aqui para mim, que eu vou dar umas predadas nesse carro. E com apenas uma pedra, ele derrubou Golias. Veja Jesus, outro exemplo. Enquanto o mundo dizia: salva-te a ti mesmo, se tu és o Messias, ele se entregou para salvar a todos. Todos esperavam, mas pense nisso aqui, gente. Todos esperavam que Jesus, lá na cruz, ia revelar que ele era o Messias, ia aparecer como autoridade, ia destruir Roma, e todos iam crer nele, e ele ia fazer acontecer. E Jesus não fez isso. Ele consumiu tudo. Ele falou: está consumado. Foi na contramão de tudo aquilo que pensavam que ele tinha que fazer. Porque quem anda com Deus não segue tendências,
não segue moda, segue direção. Deus deu uma direção, faça assim. Amém, Senhor, vamos fazer. E Deus provê. Quando a gente quer sair da direção, para ir na mão que todo mundo está, vamos usar essa ferramenta aqui, está todo mundo usando, está dando certo. Deus mandou? Não. Então volta porque Deus te mandou. Nosso problema é que a gente sai do que Deus manda para fazer aquilo que a gente quer, a nossa vontade, o nosso querer, porque o nosso querer é mais importante do que a vontade de Deus. Não foi você que decidiu ser diferente. Deus já marcou você para ser diferente. Não tenha medo da maioria. Não tenha medo de ser a minoria. Às vezes, você pode acabar se encontrando numa situação de ser 1 contra 400. Mas se você tem certeza e convicção do que Deus falou com você, faça o que Deus falou com você. Noé fez o que fez na contramão do mundo porque ele sabia que a mão de Deus não ia desampará-lo. Davi fez o que fez porque ele sabia que a mão de Deus não ia desampará-lo. Jesus fez o que fez porque sabia que a mão do Pai não iria desampará-lo. E eu te faço uma pergunta: está com medo do quê? É melhor estar sozinho com Deus do que acompanhado sem Deus. A mesma mão que sustentou Noé, Davi e Jesus vai sustentar você, vai sustentar o seu ministério, vai sustentar o seu chamado. Olha o que está acontecendo aqui. Quantos falaram? O Diogo não vai para frente. Deus mandou. O Diogo tem uma visão meio doida, o Diogo tem uma visão meio boba. O Diogo não tem nada de Deus. Tem não? Olha o que está fazendo. E 80% do que tem aqui foi ímpio que ofertou. Porque se eu dependesse dos 400 profetas, essa porta não tinha aberta. Porque os 400 profetas não queriam. Por isso que eu falo, é melhor estar sozinho com Deus do que acompanhado com um monte de gente sem Deus. A gente vê igrejas cheias, pessoas acompanhadas com um monte de gente famosa, mas sem Deus. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para um novo tempo. Deus nos chamou para algo grande. E por isso, nessa noite, eu quero convocar a igreja para isso. Eu quero convocar a igreja para se colocar de pé, para buscar a Deus com coragem. Busque coragem para ser fiel, mesmo quando você for minoria. Ore para que Deus dê discernimento e ousadia. Discernimento para saber ouvir e o momento de falar. E que tanto no ouvir quanto no falar, que haja verdade. Quero convocar também a igreja para clamarmos, para que a igreja não seja seduzida por vozes agradáveis. Esse cara aqui prega bem, vamos ser não. Não podemos ser seduzíveis assim. Precisamos estar prontos para obedecer à voz de Deus que nos confronta. E se você deseja ser como Micaías, firme, fiel, obediente, disposto a ser a voz de Deus, mesmo que você esteja sozinho,
Eu quero te convidar a orar comigo. Orar para que Deus possa te fortalecer. Para que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Porque eu creio que em muitas coisas o Senhor fará.